Oi pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Ou bom dia ou boa tarde para que horário que vai assistir a aula. Esse próximo capítulo da apostila nós vamos dividir ele em duas partes. Lembrando aí que a partir dessa semana as atividades vão para 15 dias, então vai a primeira parte até a página 18, da 10 a 18 nessa aula agora do dia 1º, e depois a próxima semana vai da página 19 até a página 30. Presta atenção, pessoal, vai ter uma pesquisa essa semana e outra pesquisa semana que vem. Para entender melhor aqui, de acordo com o texto, onde ele aparece ali, economia europeia, a indústria e o setor de serviços. Tem uma pesquisa para vocês fazerem aí, setor de serviços. Esse setor de serviços é a divisão da economia. Nessa divisão da economia, vocês vão procurar setor primário, secundário, terciário, quaternário e, segundo alguns estudiosos aí, tem até o quinário. Então, procura, escreve, folha separada, junto com as atividades que está postada dessa semana, tá? Como que nós vamos entender aí essa economia europeia? Primeiro, nós vamos lembrar que a industrialização surge lá, que é o que ele faz um comentário aqui no comecinho do texto, mas ele pede para observar essa imagem, tá? Essa imagem é uma prestação de serviço ou setor de serviços, e vocês vão estar fazendo a pesquisa para entender como que funciona e responder essa atividade na apostila. Não esqueçam aí o seguinte, o que é para responder na apostila, quando a gente voltar, guarda essa apostila que nós vamos dar visto valendo nota para vocês aí, tá? Quais são os objetivos desse capítulo 5 ou situação de aprendizagem 5 aí, Perceber a influência dos fatores locacionais sobre a distribuição da atividade industrial europeia. Então, primeiro nós vamos saber a localização das indústrias e que fator levou essa indústria a se desenvolver. Lembrando que nós vamos ter revolução industrial desde o século XVIII. Tudo isso, a industrialização vai se aperfeiçoando até os dias atuais. Conhecer as características da atividade industrial dos principais países europeus. A partir da página 12, aqui tem um mapa explicando onde tem concentração industrial na indústria, tá? Mas virando a página, ele já vai colocar até uma classificação ou um ranking, como vocês queiram chamar. Primeiro, segundo, terceiro e quarto país mais industrial dentro do continente europeu. E dentro dos objetivos, o último, caracterizar o setor de serviços europeu, com destaque para o turismo e a infraestrutura de transporte e comunicação. Lembrando que esse turismo faz parte do setor de serviço ou setor terciário, que eu já vou ajudar vocês a responderem. Infraestrutura de transporte, base de rodovia, ferrovia, hidrovia, aeroportos, aerovias, né? Que nós vamos ter também linhas aéreas aí. E as comunicações. Essa comunicação, ele vai destacar a internet, mas vai ser no final que nós vamos estar vendo aí, e nesse final aí, a partir da página 19, eu faço o comentário da próxima aula. Primeira coisa que vocês vão ver, de novo, toda vez eu peço a mesma coisa, observa o mapa, lê a legenda, observa onde está a concentração industrial, tá? Lembrando que quando começa essa indústria, desde o século XVIII, nós estamos no século XXI. Que tipo de indústrias e que cidades são importantes aí industriais dentro da Europa? É o que está mostrando também esse mapa, certo? Depois disso daí, a partir daqui da página 12, o que ele vai estar mostrando, pessoal? Presta atenção. Além das imagens, que tem todas elas localizando parques industriais de cidades importantes, ele começa a falar de países que mais se destacam industrialmente. Ele começa falando pela Alemanha, lembrando que tem destaque na Alemanha principalmente indústria automobilística, siderúrgica, só que ela depende também de várias produções aí dentro do continente europeu para se desenvolver. E além das indústrias europeias aí que nós vamos ter na Alemanha, no Reino Unido, na França, na Itália, que mais se destaca, nós vamos lembrar de uma outra situação, ela precisa de matéria-prima para ela se desenvolver, tá? Então ele começa falando da Alemanha, lembrando que o carvão mineral é que vai dar origem a essa industrialização, tá? Depois disso daí ele começa falando sobre o Reino Unido, lembrando que Reino Unido não é necessariamente um país, é um reino formado por Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte, e daí dá origem aí à industrialização. Cidades principais que têm as principais indústrias aí que se desenvolvem dentro do Reino Unido, e aí depois ele fala da França.
A França chama bastante atenção porque ela vai ter uma grande área de desenvolvimento industrial do carvão mineral que começa desde o século XIX. Isso vai chamar bastante atenção, só que ela está na divisa aí em relação à Alemanha. Então presta atenção na imagem do mapa. E outra coisa que vai chamar a atenção, que hoje no Brasil nós já temos, são os tecnopolos, são centros de pesquisa que são ligados a universidades, tá? Outro lugar onde começou esses tecnopolos que vai dar origem é a Vale do Silício, lá nos Estados Unidos. Porque a partir daí é a junção das universidades com grande quantidade de pessoas, né, universitários estudando, descobrindo novos produtos. Aí ele fala também na França de indústria automobilística, que é bastante importante no mundo como um todo. E aqui ele mostra quais são as principais áreas, cidades aí importantes na França, com grande quantidade de tecnopolos. Então presta atenção nessa parte, antes de resolver o exercício, dá uma lida. Tem uma pergunta que é relativa a esse mapa para vocês estarem respondendo, tá? Vai aparecer bastante esse P&D aqui, que é pesquisa e desenvolvimento. Ou seja, a junção que nós vamos ter de áreas de pesquisa, de faculdades, universidades, com o desenvolvimento, com a ajuda de várias empresas aí investindo nas próprias universidades, tá? A promoção aí desses desenvolvimentos industriais. Aí chega aqui até a Itália, que vai aparecer uma coisa bem parecida com o Brasil, que eles falam que a Itália, em relação aos países europeus, claro que vai ter outros também, vai ter uma industrialização tardia. Por quê? Porque ela vai chegar bem depois em relação à Inglaterra, em relação à Alemanha, tá? É uma área relativamente industrial, o norte da Itália, o sul é mais agrário, tá? Isso cai bastante em vestibulinho, para quem está com a intenção aí de prestar um vestibulinho diferente aí no final do ano. Presta atenção, o mapa da Itália sempre fala sobre isso, o norte industrializado e o sul mais agrário, tá? Daqui ele mostra as áreas, né, no Vale do Rio do Pó, que tem onde se concentram as principais indústrias. Uma indústria que chama bastante atenção na Itália é a Fiat, né, que é em Turim, que é uma cidade importante da Itália. De novo, quando eu observo o mapa, eu tenho característica, lê a legenda, tenta se localizar, tem alguma cidade que vocês conhecem, já ouviram falar? Olha as cidades vizinhas, o que eu tenho, os países vizinhos aí que chama atenção. Terminando aqui, pessoal, na página 17, ele já não vai falar num único país, ele vai falar de várias áreas de países diferentes do continente europeu que se concentra a industrialização. Ele fala da Espanha, ele fala da Polônia, fala da Romênia, fala da Ucrânia e depois ele toca no assunto também da Rússia. Lembrando que essa parte da Rússia é a parte mais, né, que pertence ao continente europeu. E vai terminando aqui que tem uma atividade para vocês fazerem. A primeira semana vai até aqui a página 18. Na próxima semana a gente fala aí da 19 até a página 30. Quem quiser, pessoal, por favor, tem atividades depois lá no final da página 30 que dá para vocês começarem a responder, tá? Então, a partir da 29, 30, 31. Se alguém quiser já adiantando e tá respondendo, e depois só daqui 2 semanas é que nós vamos estar respondendo, tá? Pesquisa lá da primeira parte, setores da economia. Aqui tem até o terciário, tá? Mas ele tem mais. Então, no papel da apostila, na pesquisa que vocês forem fazer, não vão esquecer. Eu quero todos, não é só até o terciário. E tenta responder esse aqui que dá para responder agora com essa primeira aula, tá? Qualquer dúvida pode procurar. E aí na próxima aula eu falo depois também da outra pesquisa. Pessoal, até mais, se cuidem. Quem puder, fique em casa.